A graça e a paz do nosso Senhor, meus amados. Mais uma vez eu estou aqui junto com vocês para meditarmos na palavra do Senhor juntos. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua família, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós e vos dê a paz. Vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para nós meditarmos que fica em Jeremias 4, a partir do versículo 11, que diz: Está chegando o tempo de dizer ao povo de Jerusalém que do deserto um vento muito quente vai soprar sobre o povo de Deus. Não será o vento fraco que separa a palha do trigo. O vento que vem mandado por Deus será muito forte. Agora é Deus mesmo que está dando a sentença contra o seu povo. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Deus nos dê entendimento para entender cada vez mais a palavra dele. Que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento aí onde você está, para que você possa entender a mensagem que o Senhor quer nos passar hoje. A versão da Bíblia que eu estou lendo é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma Bíblia muito clara, muito objetiva. As outras passagens querem dizer a mesma coisa, só que essa passagem, essa tradução, ela é mais moderna. Ela se encaixa na nossa realidade hoje. Então, aqui, o que significa essa passagem? Essa passagem significa um recado de Deus ao povo dele. Vou traduzir assim para os dias de hoje. Isso aqui é Deus falando com os cristãos. Isso aqui é Deus falando com a nação dele. Isso aqui é um recado de Deus para nós hoje. E principalmente nesses dias que nós vivemos, que o nosso país está vivendo. Muitos acham que Deus ele não é capaz de destruir. Eu já vi pessoas falar assim: mas teve desgraça, tá tendo desgraça, mas é furacão, é inundação, é terremoto. E tudo isso que acontece, às vezes mata muitas pessoas, tira muitas vidas, e as pessoas que não conhecem a Deus falam assim: mas isso não é Deus, não. Por que Deus matou tantas pessoas inocentes, crianças? Meu querido, minha querida, quando Deus quer destruir algo, ele destrói por completo. Ele destrói por completo. Para ele não tem pequeno nem grande. Aquele povo que pecava, que saía fora dos mandamentos do Senhor, ele sempre os castigava. Os castigava com cativeiros, com doenças. Sempre os castigava. E quando Deus castigava esse povo, o povo escolhido dele, ele não escolhia tamanho, idade e cor. Quando ele quer castigar uma nação, escute bem isso que eu vou te falar. Quando Deus quer castigar uma nação, quando Deus quer castigar um povo, ele não escolhe raça, cor e religião. Todos aqueles que a mão do Senhor decidir destruir, ele vai destruir. Olha o que está falando aqui. Não é o homem que destrói nada. Nem Satanás tem o poder de destruição. Alguns males que acontecem sobre a terra é a mão de Deus castigando o seu povo.
Ah, mas Deus é bonzinho. Deus é um Deus de prosperidade. Ah, Deus não faz isso não. Deus destrói. Deus abate. Deus oprime. É esse Deus que nós servimos. Um Deus de justiça, porque Ele é justo. Ele zela pela sua palavra. Eu vou continuar aqui para que vocês entendam melhor. Lá no versículo 13 diz: olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania. E os seus cavalos são mais rápidos do que as águias. Estamos perdidos. Estamos acabados. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Olha só. Aqui o povo está falando, olhem, os inimigos vêm vindo como nuvens. Coisa que o Brasil hoje pode falar, né? Olha, os nossos inimigos estão destruindo, estão vindo contra nós, estão querendo destruir a nossa nação. Olha o que Deus falou. Jerusalém, limpe a maldade do seu coração para que você seja salva. Aonde há maldade, aonde há pecado, Deus se enoja e Deus cobra. Não pense que Deus não é um Deus de justiça, um Deus bonzinho. Muitos têm blasfemado contra o nome de Deus, têm zombado de Deus, têm zombado do poder de Deus, têm zombado daqueles que crerem em Deus, têm zombado daqueles que falam da palavra do Senhor. Mas Deus está dizendo, se arrependam. Se arrependam para que vocês sejam salvos. Até quando você vai continuar com os seus maus pensamentos? Até quando? Até quando que o ser humano vai viver fazendo coisas erradas, errôneas? Até quando o ser humano vai continuar com pensamentos contrários à palavra do Senhor? Até quando o ser humano vai continuar zombando de Deus e do seu poder e da sua soberania? Deus pede que esse povo, eles se arrependam para que eles possam ser salvos. Mensageiros da cidade de Dan, já no versículo 15, continuando. Mensageiros da cidade de Dan e das montanhas de Efraim anunciam as más notícias da invasão. Todo aquele que peca contra Deus, Deus lança juízo sobre eles. E quando Deus lança, Deus faz com que as outras nações que estão em volta fiquem sabendo. Sabe por quê? Que Deus, quando exerce um castigo sobre uma nação, as outras têm que saber? Porque Deus, Ele é Deus. Ele mostra o seu poder, a sua grande majestade, a sua glória. Deus mostra que ainda Ele é Deus sobre toda a terra. E quando Ele exerce o poder sobre alguma coisa, alguma pessoa, alguma nação, todos aqueles que estão em volta têm que saber. Quando Deus derrotou o Egito, todas as nações tiveram que saber. Aquilo que Deus faz com o seu povo, todos têm que saber, para servir de exemplo. Alguns exemplos nós temos que seguir positivamente. E outros exemplos nós não podemos seguir. Essa é uma amostra para nós aprendermos. Dando continuidade aqui, eles mandam avisar as nações e dizer a Jerusalém que os inimigos vêm vindo de um país distante e que eles vão dar o seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Eles vão cercar Jerusalém como homens que guardam uma plantação, pois a nossa nação se revoltou contra Deus, o Senhor. Quando o Senhor manda o juízo sobre uma nação, olha aí a resposta. Quando o Senhor envia um juízo sobre alguma nação, é porque aquela nação saiu fora dos princípios do Senhor. Pois a nação se revoltou contra Deus.
O que é uma nação? É um país. Quando um país tem fome, tem guerra e outras consequências, é porque esta nação, ela não serve ao Senhor. Essa nação se revoltou contra o Senhor. Judá, você trouxe esse mal para você mesmo, por causa do seu modo de viver. Eu posso te dizer, Brasil, você trouxe esse mal para si mesmo, por causa do seu modo de viver. Por causa das coisas que tem feito. O seu pecado trouxe esse sofrimento e feriu o seu próprio coração. Eu, Senhor, estou falando. Aqui não está falando só de pessoas. Essa passagem é uma passagem que fala de nação, que fala do juízo de Deus sobre um povo. E um povo todo, é um todo, não é um povo isolado. Aqui está falando sobre os pecados de uma nação corrompida, uma nação que esqueceu de Deus, uma nação que zomba de Deus, uma nação podre aos olhos do Senhor Jesus, uma nação cheia de pecados. E Deus está querendo desta nação, Deus está querendo do povo brasileiro arrependimento. Deus quer do povo brasileiro santificação. Deus não é Deus para que seja isolado. Deus não é Deus para que seja enganado. Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Muitos têm brincado com as coisas santas de Deus. Muitos têm brincado com os profetas do Senhor. Mas Deus não se deixa escarnecer. Deus é aquele que cumpre a sua palavra. Deus quer santificação do seu povo. Deus não quer dividir a santidade dele com a idolatria do povo, com a imundície sexual, com a imoralidade sexual que destrói o nosso país, com as prevaricações, com as imundícias. Nós vamos prestar conta do nosso corpo físico. Nós vamos prestar conta das nossas palavras. Nós vamos prestar contas a Deus dos nossos pensamentos. Nós vamos prestar contas a Deus das nossas atitudes. Como você diz que serve a Deus? Como você diz que crê em Deus? Que chama esse Deus em oração, que clama por esse Deus. E você tem aceitado coisas erradas, e você tem dado ênfase às coisas erradas, e você tem lá curtido coisas erradas, coisas contrárias à palavra do Senhor. Como que você se diz conhecedor de Cristo, se você não anda conforme a Escritura que Ele nos deixou? Quantos crentes não têm se colocado numa cápsula? Não querem aparecer, não querem dar testemunhos de cristãos, mas Deus colocou assim no meu coração. Quando tudo isso passar sobre o Brasil, nós vamos ver quem são os verdadeiros cristãos. É como se o vento estivesse soprando e estivesse limpando. Quando esse vento passar, só vai ficar aqueles que estão firmados na rocha. A palavra do Senhor fala que é conveniente que haja o escândalo para aqueles que são certos, aqueles que são direitos, eles apareçam. Quando tem algo corrompido, quando tem algo fora da palavra do Senhor, os verdadeiros cristãos, eles têm que se aparecer. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele não aceita corrupção. Ele não aceita coisas que degrinem, que estão fora da palavra do Senhor. Então, os verdadeiros cristãos, nesse mover, eles vão se sobressair. A verdadeira igreja, ela vai se sobressair nesses últimos tempos. A igreja, ela vai ter que estar firmada. Aqueles que estão firmados verdadeiramente em Cristo Jesus, eles vão permanecer.
Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles vão começar, raço de pássara de caça, laçara de caça, eles vão começar a se contradizer. Eles vão começar a aceitar coisas contrárias à palavra do Senhor. Eles vão começar a lutar por coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. O crente, ele só tem um lado. O nosso lado é Cristo. E se nós servimos a Cristo, nós lutamos por as coisas de Cristo. Nós lutamos por santidade. Nós lutamos por liberdade espiritual. Nós lutamos por aquilo que está escrito na palavra. Esses são os verdadeiros cristãos. É aquele que luta pela nossa palavra. É aquele que luta pelo cristianismo. É aquele que luta pelo que está escrito aqui. Essa é a nossa bússola de fé. O único caminho que o cristão tem que seguir é o da santificação. Eu não posso, como cristã, me envolver nas coisas do mundo. Porque o mundo, ele nada tem a ver com Cristo. E o mundo que eu estou falando é o pecado. Tudo aquilo que é fora da palavra do Senhor, que não está dentro da palavra do Senhor, dentro dos mandamentos do Senhor, não tem parte com Cristo Jesus. Tem muitos crentes que não estão tendo parte com Cristo Jesus. E nesse vento que está passando, Deus está peneirando. Deus está peneirando. E só vai ficar aqueles que são verdadeiros cristãos. Porque os falsos cristãos já estão sendo revelados. Meus amados, ninguém serve a Deus e a Satanás. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Satanás. Ou nós aceitamos as prevaricações do mundo, ou nós vivemos aquilo que Cristo nos ensinou a viver. Porque a palavra fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E como é que eu vou ser santo se eu vou lá e curto algo contrário à palavra do Senhor? Como que eu posso ser santo se eu compartilho de coisas que são contrárias à palavra do Senhor? Eu participo de coisas que são contrárias à palavra do Senhor. Eu tenho que lutar sim. Eu tenho que lutar sim por aquilo que está dentro da palavra do Senhor. O Senhor me dá direito de lutar. Lembre-se, ninguém pode se dobrar diante de coisas ou situações que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Aquilo que são contrárias à palavra do Senhor, todo cristão tem o poder de lutar em oração e da forma como Deus colocar o seu coração, desde que não saia da palavra do Senhor, desde que não saia dos mandamentos do Senhor. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos se dobrar diante de um rei que é contrário à palavra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante do rei, porque eles já tinham um rei, que era Deus. Não podemos se dobrar às sujeiras do mundo. Nós temos que nos permanecer de pé e lutarmos por aquilo que Deus diz para nós que é certo e correto. Que a graça, que a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo possa te alcançar. Envie esse vídeo a mais pessoas. Edifique a vida de alguém. Se não serviu para você, mas vai servir para alguém, pode ter certeza, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. E o que eu falei aqui foi a palavra, não foi a minha fala, mas sim expondo simplesmente a palavra do Senhor. Se inscreva no canal para que você venha ter acesso aos demais vídeos que virão, pela graça e para a glória de Deus. Que Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.